Projeto Reina traz agora Projeto Éden, porque o livro de Enoque merece ser estudado. Capítulo 6. Eles consideram como as árvores, quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se, e produzem frutos, entendendo tudo, e sabendo que Ele, o qual vive para sempre, faz todas estas coisas por causa de vós. Que as obras desde o princípio de todo o ano existente, que todas as suas obras são obedientes a Ele, e invariáveis, assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem, também como os mares e os rios, juntos completam suas respectivas operações, mas tu, resistes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunias a sua grandiosidade, e malditas são as palavras em tua boca poluída contra a sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto teus dias te amaldiçoarão, e os anos de tua vida perecerão. Execração perpétua se multiplicará, e não obterás misericórdia. Nestes dias tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te execrarão, eles te execrarão com tudo que não é divino. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado. Então a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viverão, e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudência, e não repetirão transgressão. Eles não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará, e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão em alegria, e com paz, para sempre, em toda a duração de sua existência. O estudo do capítulo 6 de Enoque completa o estudo anterior. Nos capítulos anteriores é apresentado um panorama da criação divina como ela é. Mas aqui nesse capítulo temos a clara noção de que a criação de Deus foi feita para nós, humanos. Yah criou esse mundo aqui para nós. Ele mesmo não mora aqui. Ele se manifesta ocasionalmente, porque é da vontade dele conviver com sua criação maior. Afinal de contas, ele nos moldou, nos fez com a própria imagem dele, com a aparência de manifestação que ele possui. A terra já não é mais como Deus criou. Como vemos no livro de Gênesis, logo no início da Bíblia, era tudo diferente. Os humanos tinham um corpo glorificado, não havia nenhum lugar habitado além do Éden, os animais se submetiam a Adão e não chovia sobre a terra. Eles enxergavam os anjos e só havia um tipo de linguagem, que era a linguagem que Adão usava para falar com Deus. Enoque viveu no período privilegiado. Tudo era diferente. Deus falava diretamente com os primeiros humanos. Até com Caim, que não prestava, Deus falava direto. As coisas boas desse mundo foram criadas para nós, humanos, criados com a imagem do Deus vivo. Deus criou isso tudo aqui para a gente poder habitar aqui. Foi para nós, humanos. Falando de um modo geral mais resumido, o capítulo 6 do livro de Enoque nos ensina que toda a criação terrestre é para nós que andamos com Deus e vivemos para Ele. Mas que os ímpios, os humanos sem Deus, apesar de terem tomado conta através do poder capitalista, eles não têm parte nessa herança. Eles não têm direito e não terão acesso ao melhor dessa terra. Porque o melhor dessa terra não é o que ela é agora. O melhor dessa terra é o que ela vai se tornar quando Yeshua completar todas as coisas. Eles têm o que já está em vigência no mundo. Mas isso que já está em uso no mundo não é o melhor. É apenas o que o sistema sem Deus produziu. Na verdade, não era nem para os ímpios terem domínio nenhum sobre o mundo. Eles só conseguiram isso porque aqueles que Deus elegeu para sujeitar o mundo foram sujeitados pelos ímpios. Então, a função real se inverteu. Transformaram a relação com Deus em religião. Conclusão:
perderam a primazia e foram sujeitados pelos ímpios, quando eles deveriam sujeitar os ímpios. O versículo 1 descreve as árvores cumprindo sua função de produzir frutos para os humanos comerem, e diz também que estas coisas foram feitas por nossa causa. O homem e a mulher podiam comer qualquer fruto, com exceção do fruto do conhecimento. De acordo com o capítulo 31 de Enoque, o fruto do conhecimento do bem e do mal era semelhante a um cacho de uva, e não a maçã, como diz a tradição católica. O versículo 2 já declara que tudo que acontece nesse mundo acontece dentro das determinações de Deus. Foi Ele que fez o mundo, sem Big Bang, sem evolucionismo, sem seleção natural de Darwin. Ele fez o mundo de acordo com a vontade dele e com tudo que ele estabeleceu. Todo animal existente tem sua fonte genética em outro animal que existia no começo da criação, da fauna. As variações e diferenças animais que nós vemos hoje são consequências de misturas genéticas ao longo dos séculos, coisa mais do que natural. E foi assim também com os humanos. A ciência atual já presume que Adão e Eva poderiam ter sido negros. Negros? Você pensou nisso? Adão e Eva deviam ser negros, de acordo com alguns pesquisadores e cientistas. É absurdo isso? Não, isso faz algum sentido, pois se os dois fossem totalmente brancos, seria muito mais improvável que os cruzamentos genéticos entre eles e seus descendentes produzissem humanos como nós conhecemos hoje, humanos completamente negros ou totalmente brancos. O versículo 3 diz que os mares e rios completam juntos suas respectivas funções. A água é um elemento muito prático. A própria natureza do elemento água explica muita coisa na Terra. Por exemplo, como já outrora publicado no site do Projeto Reina, no projetoreina.tumblr.com, a água explica a onipresença de Deus, pois toda água que existe no mundo não são várias águas diferentes, é tudo uma água só, é tudo a mesma água. Conforme ela vai fluindo para um determinado rio ou oceano, ela vai se repartindo e tomando rumos opostos sobre a Terra. Mas em termos de origem, em termos de fonte, de onde ela vem, em termos da substância água criada, só existe uma água, podemos dizer assim. Toda a água terrestre vem de uma única massa líquida criada por Deus. A água do Mar Egeu não é diferente da água do Oceano Pacífico. É a mesma água, que fluiu em outra direção e ocupou outro espaço. Como também ocorre com a onipresença de Deus através de seu Espírito, que, de acordo com a Bíblia, se reparte como água, mas é o mesmo e único Espírito que flui da divindade. Já parou para pensar nisso? Prosseguindo nosso olhar sobre o capítulo 6. Do versículo 4 ao 12, vemos imprecações contra todos os que resistem ao reconhecimento do Deus vivo. Eles veem as obras em funcionamento, rios, mares, cachoeira, bosque, matas, fauna, flora, e mesmo assim insistem em dizer que tudo isso surgiu do nada, nasceu sozinho, por si mesmo. Isso é um grande sinal de desrespeito com Deus. E esse trecho de Enoque, do versículo 4 ao 12, do capítulo 6, ele está em linha com aquilo que é dito em Romanos 1, 18 ao 32, onde Paulo, expõe a responsabilidade de se enxergar a glória de Deus nas coisas que existem. No certo, na ótica do Deus Criador, todos nós deveríamos olhar para a criação, para a terra, tudo que existe, deveríamos olhar para tudo ao nosso redor e dizer, é impossível que tudo isso tenha surgido sozinho, porque tudo isso funciona com tanta precisão e tanto detalhe, não pode ter nascido sozinho, não pode ter surgido do acaso. É isso que deveríamos dizer ao olhar para as coisas criadas. A Bíblia diz que Deus pode ser reconhecido através de sua criação. A apostasia tirou o livro de Enoque do rol de livros aceitos porque não só ele testifica sobre o Mashiach celestial, como também ele testifica sobre a criação terrestre em si, a própria criação, como ela é. Isso favoreceu os donos do mundo, os dominadores econômicos dos sistemas do mundo. Isso favoreceu os donos do mundo. O objetivo dos donos do mundo é o quê? É um só, sempre foi um só.
dominar sobre as massas, governar sobre todos e dirigir todos, e minar todos os discursos religiosos aos poucos, para poder ir convencendo o povo de que Deus é uma lenda e não se preocupa conosco. Muitos filósofos e pensadores antigos já assumiram que uma nação não pode ser dirigida pela moral religiosa. Se eles deixassem correr frouxo, hoje em dia todos reconheceriam naturalmente a existência e a bondade do Deus Criador. O próprio movimento chamado Illuminati, que foi criado por volta de 1776 na Alemanha, nasceu fundamentado numa ideologia tipo: não podemos deixar as pessoas viverem com base em crença, a crença de um Deus Criador, um livro chamado Bíblia, para reger tudo. Vamos nós reger tudo, senão não conseguiremos exercer domínio econômico sobre os povos. É essa mais ou menos a linha de pensamento dos Illuminati. Eles não podem aceitar e eles não aceitam que uma sociedade seja conduzida com base na Bíblia e no Deus que é pregado nas igrejas. Eles combatem camufladamente contra isso porque esse tipo de coisa anula toda a obra deles. O ser humano sempre buscou dominar sobre outros seres humanos. Foi assim desde o tempo de Nimrod, que se proclamou rei e Deus. E o pensamento é esse mesmo: para dominar sobre as massas é preciso minar a crença no Deus único que rege tudo. É isso que o versículo 4 do texto do livro de Enoque diz sobre o ímpio. Ele resiste com muita impaciência e não guarda os mandamentos do Deus Yah, que é o único divino criador de tudo. Ele resiste com impaciência e não guarda os mandamentos de Deus. Para eles conseguirem desestabilizar os povos e colocar rédea neles, que é o que eles querem, eles precisam plantar a dúvida espiritual, com argumentos do tipo: esse Deus da Bíblia não é o único Deus que existe, existem outros deuses que estão sendo injustiçados. Com isso, eles dividiram completamente o povo, pois os antigos eram quase que totalmente guiados por suas crenças. As vidas das pessoas eram totalmente regidas por sua visão espiritual da vida e do mundo. Os donos do mundo construíram um império para si, um mundo regido pelo capital e pelo consumo, a necessidade de se ter muito dinheiro. E como a maioria das riquezas econômicas do mundo está quase toda nas mãos deles, eles dominam tudo praticamente: comércio, indústria, política, religião. Até porque os grandes dominadores do mundo são todos maçons. E na cabeça deles, tudo isso que eu citei está interligado. O dinheiro, o poder, a política, a religião, o controle do mercado de capital e da indústria farmacêutica, a ciência, a tecnologia, tudo interligado. E tudo isso tem que estar no controle deles. É o que eles pensam. Versículos 9 e 10 diz: os eleitos terão luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Mas você que não é santo será amaldiçoado. Ou seja, depois de todo o trabalho que os donos do mundo tiveram e terão para manipular a economia, religião, política, indústria, comércio e ciência, depois de tantas mortes provocadas só para diminuir a população mundial, Yeshua irá voltar a esse mundo como rei e irá desbancar todo esse sistema, para ele mesmo poder governar o mundo do jeito que está previsto. E só aí então os ímpios verão que a palavra de Deus estava certa o tempo todo e que ela não pode ser anulada. E os manipuladores do mundo estarão tão cegos para as coisas de Deus que, como nós vemos no livro do Apocalipse, depois dos 1000 anos de monarquia messiânica, Yeshua governando como rei, ainda vai ter gente insatisfeita e revoltada e tentarão derrubar Yeshua do poder. A gente vê isso no livro do Apocalipse. Mas como isso não é possível, morrerão carregando o peso de seus pecados. E nós, os santos, viveremos aquilo que Deus chama de vida. Nós, os santos. Entenda o sentido correto da palavra para poder usar o sentido correto. Ser santo não é ser perfeito sem pecado. O mundo criou essa definição para as pessoas não tomarem posse daquilo que é a verdade disponível para elas. Ser santo não tem a ver com a perfeição ou com a falta de pecado. Ser santo tem a ver com o chamado de Deus. Deus te chamou para você pertencer a Ele. Você é santo. É esse que é o sentido correto. Eu sou santo. Deus me separou para trabalhar para Ele, para pertencer a Ele.
Logo, eu estou em santificação. Eu sou santo. Muita gente diz, eu não sou santo não, santo é só Deus. Esse conceito está errado. Deus diz na palavra dele, sejam santos porque eu sou santo. Quando a gente vê isso, a gente entende que é possível, se Deus mandou a gente ser santo, é porque é possível ser santo. Mas como poderia ser possível ser santo se o sentido de ser santo está ligado à perfeição? Isso é uma distorção criada pelo sistema para confundir a cabeça das pessoas. Ser santo tem a ver com o chamado de Deus. Você foi chamado para pertencer a Deus como eu fui? Então você é santo e eu também sou. E Enoque falou claramente sobre isso no capítulo 6. Tudo que foi dito no capítulo 6 significa basicamente isso. Deus fez tudo por nossa causa, nós humanos que habitamos aqui. Sempre foi o desejo de Deus habitar junto com sua criação humana. E isso daí vai se concretizar num futuro bem próximo, que agora está bem próximo. Não estava antes, mas agora está bem próximo. Como eu costumo dizer, nós não estamos tão somente vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo as últimas horas, porque agora está bem perto. E aí tudo que a Bíblia diz a respeito da vinda do rei, e tudo aquilo que o próprio livro de Enoque fala a respeito do rei Machia, o filho de humano, vai se cumprir, como foi dito. Porque como diz lá no próprio versículo 2 do capítulo 6, tudo acontecerá como Deus estabeleceu, e ponto final. Amém? No próximo estudo falaremos sobre os gigantes que habitaram a terra. Você vai se surpreender com o conteúdo da próxima explanação. Até a próxima!